Uma inflação de 10.000% destruiu economias inteiras em 2013. Não foi na Venezuela, foi dentro de um videogame. E se eu te dissesse que neste exato momento existem economias virtuais mais complexas que a de alguns países? Que há economistas de verdade sendo pagos milhões para gerenciar mundos de videogame? E que algumas pessoas já ganharam fortunas reais vendendo cocô de cavalo virtual? Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir o lado obscuro da economia dos games que as desenvolvedoras não querem que você saiba. E no final, vou te mostrar como uma pessoa comum transformou 100 mil dólares reais num negócio milionário, dentro de um jogo. Olá, aqui no Mundo Insólito a gente mergulha nos aspectos mais fascinantes da tecnologia e dos games. E olha, eu passei semanas pesquisando esse assunto e o que eu descobri é perturbador. Porque enquanto você está jogando aquele seu MMO favorito, achando que está se divertindo, existe toda uma ciência econômica operando nos bastidores. E ela pode fazer você perder tudo que construiu em segundos. Maio de 2012. A Blizzard lança Diablo 3, um dos jogos mais esperados da década. Milhões de jogadores ao redor do mundo começam a acumular ouro, comprar itens, construir seus personagens. Um ano depois, a economia do jogo estava completamente destruída. A inflação chegou a 10.000%. 10.000%. Para você ter ideia, isso significa que um item que custava 100 moedas de ouro passou a custar 10 mil. Mas como isso aconteceu? Primeiro, os robôs. Jogadores criaram bots, programas automáticos que ficavam 24 horas por dia matando monstros e coletando ouro. Esses bots injetavam moeda na economia sem parar. Segundo, o farming humano. Milhares de jogadores dedicavam 10, 12, 15 horas por dia só para acumular ouro. Mas o golpe fatal foi um bug. Um erro no código do jogo permitia que jogadores espertinhos duplicassem seu ouro com um truque simples. Da noite para o dia, a quantidade de dinheiro em circulação explodiu. Em maio de 2013, a Blizzard não teve escolha. Eles fecharam a casa de leilões do jogo, o mercado onde os jogadores compravam e vendiam itens. Foi como se o governo brasileiro fechasse a Bolsa de Valores de São Paulo. Mas aqui vai a primeira revelação importante. Esse não foi um caso isolado. E tem um motivo. Todo MMO, esses jogos multiplayer online massivos como World of Warcraft, RuneScape, Final Fantasy XIV, funciona com base em dois conceitos econômicos: torneiras e ralos. As torneiras são tudo aquilo que coloca dinheiro novo na economia. Quando você mata um monstro e ele solta ouro? Torneira. Quando você completa uma missão e ganha uma recompensa? Torneira. Esse dinheiro não existia antes. Ele é literalmente criado do zero. É como se cada monstro fosse uma mini impressora de dinheiro. Algo que no mundo real só o Banco Central pode fazer. E aqui está o problema. Se todo mundo fica matando monstros o dia inteiro, a quantidade de dinheiro em circulação explode. E quando tem muito dinheiro circulando, os preços sobem. É a inflação básica. Por isso existem os ralos. São os mecanismos que destroem dinheiro, tirando ele da economia. Quando você compra uma poção de vida de um NPC, ralo. Aquele dinheiro simplesmente deixa de existir. Quando você paga uma taxa para negociar com outro jogador, ralo. Quando você repara seu equipamento, ralo. E alguns jogos levaram isso ao extremo. O RuneScape, por exemplo, tem literalmente buracos no chão onde você pode jogar seu dinheiro fora. Não serve para nada além de te dar um título social no jogo. E sabe o que é o mais insano? Funciona. Os jogadores fazem fila para jogar fortunas virtuais nesses buracos, só pelo status. É basicamente o mesmo conceito dos depósitos compulsórios que o Banco Central usa no mundo real. Quando o Brasil estava enfrentando uma hiperinflação de 2.500% ao ano nos anos 90, o compulsório, o dinheiro que os bancos eram obrigados a deixar parado, chegou a 100%. Mas tem um jogo que sofreu algo ainda pior que Diablo 3. 2013 novamente. Um jogo chamado Gaia Online, com estética de anime, onde o principal objetivo era customizar seu avatar com roupas e acessórios. Pessoas dedicaram anos acumulando moedas nesse jogo, construíram fortunas virtuais com muito trabalho. Aí os desenvolvedores tiveram uma ideia genial. Vamos vender geradores de ouro por 99 centavos de dólar. Você compra e recebe uma quantidade aleatória de ouro, podendo chegar a 100 milhões de moedas. Por menos de $1, qualquer pessoa podia virar milionária no jogo. O resultado? Uma inflação de 500.000% em apenas 10 meses. Itens que custavam milhares de moedas passaram a custar trilhões. Os desenvolvedores entraram em pânico. Começaram a oferecer 250 dólares reais em doações para a caridade, em nome de quem descartasse 60 trilhões de moedas virtuais. Não funcionou. A economia colapsou. O jogo entrou em decadência. E aqui está algo fascinante. É exatamente o que acontece no mundo real. Alemanha, 1920. Imprimiu dinheiro para pagar as dívidas da Primeira Guerra. Inflação de 1000% ao mês. Zimbábue, 2008. Os preços dobravam a cada dia. E quando isso acontece, seja no mundo real ou virtual, as pessoas fazem a mesma coisa.
abandonam a moeda oficial e procuram outra coisa para usar como dinheiro. Nos anos 80, brasileiros vendiam apartamentos com preço em dólar. Na Venezuela, hoje, metade das compras é em dólar. Em Buenos Aires, até o real vale mais que o peso argentino. E nos games, as coisas ficam muito mais bizarras. No último online, a inflação do ouro foi tão absurda que os jogadores começaram a negociar usando cocô de cavalo. Sim, você ouviu direito. Strume Aquino virou moeda. Por quê? Porque os cavalos do jogo não eram programados para produzir mais fezes. O cocô que já existia no cenário era escasso. E escassez cria valor. É o mesmo princípio dos rublos czaristas na Revolução Russa. Quando Lenin introduziu os rublos soviéticos e ligou as impressoras de dinheiro, a inflação destruiu a moeda nova. Mas os rublos antigos, com a cara dos czares, mantiveram valor. Por quê? Porque o governo não imprimia mais aquelas notas. Em Asheron's Call, os jogadores usaram minérios como moeda. Em Diablo Aguirre, um tipo específico de anel. Tudo porque a moeda oficial tinha perdido no valor. Mas tem um jogo que resolveu esse problema de um jeito genial. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Heavy Online, o MMO mais complexo economicamente já criado. Aqui você não mata monstros para ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar, você minera recursos. Vende esses recursos para jogadores que têm fábricas. Esses jogadores transformam os recursos em materiais processados, tipo aço. Aí vendem para outros jogadores que fabricam peças. Só depois de toda essa cadeia produtiva é que você tem, por exemplo, uma nave espacial. 80% de todos os itens do jogo são produzidos pelos próprios jogadores. É uma economia real funcionando dentro de um jogo. E eles levam isso tão a sério que contrataram economistas de verdade. Até 2014, Eyjolfur Gudmundsson, que hoje é reitor de uma universidade na Islândia, era o economista-chefe de EVE Online. Ele monitorava diariamente indicadores como PIB regional, inflação, distribuição de riqueza. A CCP Games, empresa que desenvolve o jogo, publica relatórios econômicos mensais. Até hoje, em 2025, eles continuam divulgando análises detalhadas da economia do jogo. Mas a jogada de mestre da CCP foi outra. Veja, em praticamente todo MMO existe um mercado negro. Jogadores vendem moedas virtuais por dinheiro real no Mercado Livre, no eBay, em fóruns escondidos. As empresas proíbem isso, mas não conseguem parar. Então a CCP fez o óbvio, legalizou. Eles criaram o Plex, uma moeda intermediária. Você pode comprar Plex com dinheiro real e pode comprar Plex com moedas do jogo. Com Plex, você paga a mensalidade de EVE Online, que custa $12. Ou compra itens especiais. Na prática, significa que você pode trabalhar dentro do jogo e usar esse trabalho virtual para pagar coisas do mundo real. É como se a moeda do jogo estivesse atrelada ao dólar. Isso estabilizou completamente a economia. E tem mais. Se sua nave é destruída em batalha, e isso pode acontecer mesmo depois de você ter gastado anos construindo ela, aquele item some para sempre. É um ralo gigantesco na economia. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões americanos destruídos no Pacífico tiveram o mesmo efeito. Ajudaram a controlar a inflação causada pela impressão de dinheiro para o esforço de guerra. Mas espera, tem um jogo que foi ainda mais longe. Entropia Universe. Aqui a coisa fica pesada. $1 compra exatamente 10 moedas do jogo. Câmbio fixo. Mas, e isso é o pulo do gato, você também pode sacar seu dinheiro, transformar suas moedas virtuais em dólares reais na sua conta bancária. Isso transformou o jogo numa plataforma de investimento. 2005, um cara chamado John Jacobs decidiu apostar tudo. Ele vendeu sua casa real e gastou $100 mil para comprar um resort virtual dentro do jogo. As pessoas acharam que ele tinha enlouquecido. Ele transformou o resort numa boate virtual. Começou a lucrar $200 mil por ano com o estabelecimento. Em 2010, ele vendeu a propriedade virtual por $650 mil. $650 mil reais, por algo que existe apenas em pixels. E não é caso único. Os 5 itens virtuais mais caros já vendidos na história são todos de Entropia Universe. O primeiro lugar, o Planeta Calypso, vendido por $6 milhões. O comprador nem foi um jogador, foi uma empresa. A C Digital Studios comprou um planeta inteiro e assumiu sua administração. Eyjolfur Gudmundsson, aquele economista de EVE Online, disse algo profético. Qualquer pessoa que quiser um vislumbre do futuro da economia deve focar na indústria de games. No final das contas, eles vão se misturar com a vida real e não veremos mais diferença. E olhando para 2025, parece que ele estava certo. Pense comigo, em 2024, a indústria de games mobile sozinha faturou mais de $65 bilhões globalmente. Jogos como EVE estão sendo usados como simulações realistas de mecanismos econômicos e proporcionando visões acadêmicas da economia digital. Já existem pessoas que ganham a vida jogando. Já existem empresas investindo milhões em propriedades virtuais. Já existem economistas de verdade gerenciando economias que não existem fisicamente. A linha entre o real e o virtual está desaparecendo. E aqui vai minha previsão.
Nos próximos 10 anos, você vai ver cada vez mais jogos com economias reais integradas. Você vai poder trabalhar num mundo virtual e pagar suas contas reais. Vai poder investir em negócios que existem apenas digitalmente. Alguns vão ficar ricos com isso. Outros vão perder tudo em colapsos econômicos virtuais. Porque no final das contas, seja no mundo dos pixels ou no mundo do concreto, as regras da economia são as mesmas. Oferta e demanda, torneiras e ralos, inflação e deflação. A única diferença: nos jogos, os desenvolvedores podem literalmente reescrever as leis da física econômica com uma atualização de software. Imagina se o Banco Central pudesse fazer isso no mundo real? Então, recapitulando, inflações de 10.000% que destruíram economias de jogos inteiros. Cocô de cavalo virtual sendo usado como moeda. Economistas profissionais gerenciando mundos que não existem. E pessoas comuns transformando investimentos em jogos em fortunas reais de centenas de milhares de dólares. A economia dos games não é só diversão, é um laboratório do futuro. E quanto antes você entender isso, mais preparado vai estar para o que vem por aí. Se esse vídeo abriu sua mente, deixa aquele like. Clique no card para ver como funciona o mercado de relógios roubados na Europa. E se inscreva no canal porque eu tenho mais conteúdo pesado assim chegando. Me conta aqui nos comentários. Você já perdeu dinheiro ou itens valiosos por causa da inflação em algum jogo? Ou conhece alguém que ganhou dinheiro real com economias virtuais? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, nos games ou na vida real, quem entende economia tem vantagem.